Jesus, Maria e José. E vamos juntos mergulhar nesse mistério da paz que Cristo deseja derramar em nossos corações. Eu quero testemunhar para você quantos exemplos de pessoas que se diziam ateias, que não acreditavam em Deus, e através das aparições da Rainha da Paz, têm passado a acreditar, e passado a não só acreditar, não basta acreditar, até os demônios acreditam, diz a carta de São Tiago. Não basta crer, é preciso viver a fé. E quantas pessoas têm aderido à fé e vivenciado uma vida cristã por causa das aparições de Medjugorje. E eu tinha um amigo que era ateu. Ele dizia que não acreditava em Deus, e esse amigo, ele questionava: se Deus existe, por que tantas pessoas passam fome, passam necessidade? Eu dizia: se você vê ali uma pessoa passando fome, é para que você possa ajudar. Aí você vai encontrar Deus. Quando nós começamos a nos preocupar com aqueles que sofrem. E ele questionava várias coisas. Até que, nesses muitos questionamentos, meus amigos foram lá para casa para fazermos um trabalho de escola. E ele ficou e continuou questionando sobre Deus, questionando. E eu aproveitei. Foi a época, em 98 ou 99, não recordo exatamente, que eu estava conhecendo mais profundamente as aparições de Medjugorje. E mostrei para ele no computador. E fui mostrando tudo o que estava acontecendo lá. Tantos sinais extraordinários. Coisas que às vezes não dá tempo da gente falar tudo aqui, numa live tão curta, tão curto tempo para falar, de tantas maravilhas que têm acontecido. Mas, por exemplo, quando eu contei para ele dos 10 segredos, e mostrei lá no computador que a Miriana recebeu de Nossa Senhora um papel, um pergaminho, que não era nem papel e nem pano, mas que era algo diferente. E nesse papel, nesse pergaminho, estavam escritos 10 segredos. Porém, a única pessoa que conseguia ler os segredos era a própria Miriana. Ela mostrou a outras pessoas, e pessoas leram os 10 mandamentos, outras leram um salmo, chegaram a examinar esse tecido, esse pano, papel, e disseram que isso não era nem pano nem papel. Era algo que não existia no planeta Terra. Não reconheceram, e até hoje a Miriana guarda com ela este pergaminho que vai ser usado na revelação dos segredos. Não é? Então, eu fui mostrando para ele outros sinais extraordinários. Por exemplo, um momento em que várias pessoas, 40 pessoas, puderam tocar em Nossa Senhora. Não viram, mas sentiram. E a vidente que estava vendo Nossa Senhora viu que sujeira saía das mãos das pessoas, como que manchando o manto de Nossa Senhora. E todos ali naquele dia foram para a confissão e tiveram uma experiência profunda de conversão. Não viram, mas sentiram como se fosse um choque, algo passando pelo seu corpo, uma energia, uma força, quando tocavam em Nossa Senhora. Numa outra ocasião, toda a paróquia estava reunida rezando o rosário. E quando o mais novinho saiu correndo, fugindo dos policiais comunistas, ele chegou e o padre colocou ele sentado e ele disse no microfone: Nossa Senhora quer que rezem o rosário todos os dias, como hoje. E quando a voz dele saiu, todos ouviram uma voz feminina. Entenderam que era a voz de Nossa Senhora. Começaram a rezar mais intensamente. E nesse momento, meus irmãos, toda a paróquia reunida viu a Virgem Maria entrando. Como ela costuma aparecer com uma nuvenzinha, ela entrou na paróquia e ali na frente, olhando para todos, ela disse: rezem o rosário assim, todos os dias aqui na paróquia. Desde esse ano de 81 até hoje, 40 anos, o rosário nunca deixou de ser rezado na paróquia, naquele mesmo horário, antes da Santa Missa. Porque todos da paróquia viram Nossa Senhora. Eu tenho para mim que aquela música, e vem cantando entre nós, Senhora de Deus, Maria de Deus, Senhora da Paz, tenha sido inspirada nesse acontecimento. Os moradores de Medjugorje experimentaram nesses primeiros anos que não foram só os 6 jovens que viram.
Outros 2 jovens tiveram revelações de locuções interiores. Não viam Nossa Senhora fisicamente, mas viam com a visão interior, o que a igreja chama de locução interior. Teve uma ocasião que todos viram no céu uma letra de fogo escrita Mir. Mir em croata significa paz. E em outro momento, Mir Lajama, que significa paz aos homens. Toda a cidade viu essas letras de fogo. E vários outros sinais. A cruz, onde algumas vezes Nossa Senhora apareceu, a montanha da cruz, foi construída anos antes, em comemoração dos 1900 anos da morte e ressurreição de Cristo. E por isso aquela cruz de concreto tem um pedacinho da cruz de Nosso Senhor, como nós temos aqui. Toda sexta-feira rezamos juntos. E era costume sempre fazer a via sacra no caminho dessa cruz, depois das aparições. E muitos viram milagres ali na montanha da cruz e na montanha das aparições. Além dessas letras de fogo, no dia 2 de agosto de 2001, todos que estavam lá reunidos viram o milagre do sol acontecendo, muito semelhante a Fátima. Viram o sol se aproximando, se Deus quiser. Em um desses dias eu trago para você o videozinho do milagre do sol em Medjugorje. E muitas pessoas tiveram curas milagrosas na hora desse milagre do sol. Muitas pessoas já viram e já gravaram o milagre do sol lá em Medjugorje. Algumas vezes o sol pulsando, algumas vezes o sol girando, mas nunca foi como nesse dia 2 de agosto de 81. Que foi algo extraordinário e curas milagrosas aconteceram. Quando eu fui mostrando tudo isso a esse meu amigo, ele disse: por que isso não passa na televisão? Eu disse: ô meu irmão, a nossa mídia não é muito amiga de Jesus Cristo, infelizmente, né? E eu continuei mostrando para ele, por exemplo, pode mostrar aí, irmã, a igreja pegando fogo. Olha só, eles tiraram a foto porque todos viram à noite a igreja estava pegando fogo. Mas quando chamaram os bombeiros e todos correram para lá, viram que não existia fogo nenhum. Nada foi queimado. E Nossa Senhora disse: era um sinal para que acreditem no que Deus está pedindo. Teve uma vez que pegou fogo na colina, todos viram. Quando chegaram na colina, nenhum sinal de nada queimado, sinais de Deus. E isso todo aquele vilarejo, que era muito pequeno, em torno de 800 famílias, aquele vilarejo foi experimentando isso, vivenciando e vendo. E todos os peregrinos, principalmente nos primeiros dias das aparições, viam todos esses sinais extraordinários. Eu mostrei para você em outra ocasião, né, que várias vezes eles foram examinados pelos cientistas, e eu mostrei a esse meu amigo ateu também. Tem as fotos aqui dos cientistas examinando os jovens para ver se era coisa falsa. Pode colocar os cientistas fazendo exames neles para ver se essas aparições eram verdades, se as crianças eram normais, se tinham problemas psicológicos, se estavam inventando mentira. Tem como mostrar? Os cientistas fazendo exames neles. Olha, esses foram os primeiros exames que foram feitos pelos cientistas. Como eu disse, eles não queriam fazer, mas o mais novinho, Jacob, disse: vamos perguntar a Nossa Senhora. E quando perguntaram a ela, Nossa Senhora disse que podia. Então todos eles se submeteram humildemente, tranquilamente, com a bênção da Mãe do Céu. E os cientistas, alguns eram até ateus, e saíram ali acreditando no milagre de Deus. Uns deles disseram: não podemos dizer que ela aparece, mas algo que não é humano acontece aqui. Esses jovens são normais. Loucos são os que chamaram para examinarmos, dizendo que eles são loucos, não é? Muito interessante o parecer de vários cientistas que não eram católicos. Então, foram muitos testemunhos, fora a paz que as pessoas sentiam no coração. E eu ia mostrando tudo isso para eles. Pessoas que se convertiam, mudavam de vida, descobriram o sentido da vida, que era Jesus na Eucaristia, através das aparições de Medjugorje. Meus irmãos, este meu amigo, que era ateu, ficou tão impressionado com essas aparições, que no dia seguinte ele me pediu para ir à igreja, para o grupo de jovem. Com muita vergonha ele foi para o grupo de jovem, e a partir dali, para nunca mais sair, para a glória de Deus.
Mas eu confesso para vocês que passamos por um período difícil, em que ele teve uma crise de fé, se envolveu com grupos que eram ligados a comunismo e tudo, e acabou se afastando um pouco. Mas, graças a Deus, fez agora 10 anos que ele partiu para a casa do Papai do Céu. No dia que ele partiu, aliás, um dia antes, aconteceu aquele tsunami no Japão, dia 11 de março de 2011, não é? E ali ele ficou muito assustado, porque ele estava longe de Deus. Ele passou anos, 10 anos, mais de 10 anos, vivendo em Deus, e ali ele estava vivendo em pecado agora. Ele se assustou com aquilo, ligou para minha irmã: Franciane, isso aqui é o fim dos tempos, o que é isso? Ele era meio assustado com essas coisas de fim dos tempos, e minha irmã disse sabiamente: Chiquinho, não se preocupe com o fim dos tempos. Pense no teu fim, que pode ser amanhã e você não sabe. Você esteja preparado para quando o Senhor vier na sua vida. Isso foi no dia 12 de março. No dia 13 de março, Chiquinho teve talvez um infarto, não souberam dizer exatamente. Quando eu fui lá, visitei sua família anos depois, teve uma morte fulminante, de repente. E quando eu soube, fiquei um pouco triste, porque eu estava chamando para ele vir no evento do Padre Rufus aqui, o Misericórdia Brasil, mas eu confiei, tinha certeza que aquela semente que a Rainha da Paz colocou no coração dele não iria morrer, não iria ser em vão. Pouco tempo depois, a minha irmã ligou dizendo que ele havia confessado e comungado. E ele tinha morrido justamente na casa dos amigos da igreja, que ele estava distante. Acabaram a Santa Missa, foram para a casa dos amigos da igreja, e lá ele teve talvez esse infarto, né? E partiu. Então foi um sinal para mim claríssimo, que a semente que Nossa Senhora Rainha da Paz deixou no coração de um jovem que era ateu, trouxe uma profunda conversão, e mesmo num período de crise de fé, Nossa Senhora não abandonou, e na hora da sua morte fez com que ele se preparasse, fez com que ele morresse na graça de Deus. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Poucos minutos depois de receber o corpo e o sangue do Senhor. Eu conto para você que a experiência que eu conheci desse meu amigo é uma entre, não milhares, mas milhões de pessoas que, ou indo em Medjugorje, ou conhecendo, lendo a história das aparições, tem algo que muda, que mexe na sua vida.